Meus amigos e minhas amigas, amigo Fagner do canal Meu Tricolor, tô chegando nessa tarde de sexta-feira, dia 16, para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. Hoje teve coletiva do presidente Matheus Montenegro, tá? Uma coletiva muito rápida, muito direta, para poder a gente ouvir do presidente, da boca do presidente, tudo que o clube tem feito nesse início de planejamento para 2026 e o que o clube ainda está fazendo, tá? Então, tô com bastante informação para te trazer nesse vídeo. Vamos te falar sobre a eliminação da Copinha do Fluminense, né? Tá eliminado, mas é levantar a cabeça sempre para poder melhorar para o próximo ano. Vamos falar também sobre jogador lesionado no Fluminense, né? Entre outros assuntos. Vou chamar a vinheta, mas eu tenho o carinho de te convidar para mais um conteúdo muito importante no nosso canal. Sai daí não. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade trocar essa ideia com vocês falando de Fluminense Futebol Clube. Bom, informações bastante, mas eu quero começar com essa informação um pouco triste, né, pra gente, mas são coisas que acontecem, são coisas do futebol. Onde o Fluminense foi dominado pelo Ituano na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Saiu cedo, enfrentou o Água Santa, depois enfrentou o Esfera e depois pegou o outro time lá, esqueci o nome do outro time lá, e o Fluminense teve 3 vitórias na primeira fase e depois pegou o Referência, já teve dificuldade na segunda fase, empatou em 1-1, foi classificado nos pênaltis, mas ontem para o Ituano foi dominado, perdeu de 2-0, então o Fluminense deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, reforçar, sabe, o grupo para tentar fazer uma temporada melhor em 2027, beleza? Vida que segue. Bom, queria te pedir o apoio para você ajudar o nosso canal a seguir crescendo. Deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, aperta o botão de hypar, isso é muito importante. O apoio de vocês faz toda a diferença. Deixa o teu comentário e também, se você puder, compartilha esse vídeo e os outros vídeos do nosso canal nas tuas redes sociais. Show de bola? Vamos falar aqui agora sobre jogador lesionado. Mais 2, né? Vamos botar mais um, mas com um detalhezinho que eu vou te trazer aqui agora, já emendando no próximo assunto. Ganso teve uma entorse no tornozelo, já está entregue ao DM, departamento médico. Ao que tudo indica, segundo a assessoria do Fluminense, a lesão ela não é considerada grave, tá bom? E o Ganso não vai perder a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, tá? Não sei se terá algum problema na quarta rodada contra o Flamengo, dia 25. Hoje é dia 16, aproximadamente uns diazinhos para o Ganso se recuperar, tá bom? Mas como a lesão não é considerada grave, né? Menos mal. Mas Ganso teve esse problema no tornozelo, tá? Essa entorse, mas se Deus quiser vai se recuperar a tempo e vai poder fazer aí ser opção para o Zubeldia na estreia tanto do Campeonato Brasileiro quanto nesse clássico contra o Flamengo. Show de bola? Outro que teve uma entrada violenta no primeiro jogo do Fluminense contra o Madureira, tá? Sentiu bastante, tanto que depois foi substituído, mas provavelmente deve ser poupado para o confronto de amanhã. Boa Vista e Fluminense em Bacaxá, tá? Esse jogo pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Santi Moreno deve ser desfalque, deve ser preservado pelo Maxi Cubeiras e em seu lugar o técnico do Fluminense, né, interino, enquanto o Zubeldia está se recuperando, deve colocar o garoto de Xerém, moleque de Xerém que entrou muito bem, Matheus Reis, deve ganhar uma chance como titular. Infelizmente, a gente vai ter Otávio como primeiro volante e de capitão ainda, né? Um negócio muito louco, mas é aquilo, né? Tá tentando cavar a chance dele no time principal. A gente vai ter que aguentar ver Otávio. Enquanto isso, outras opções, né, não aparecem no nosso Fluminense, como algum, de repente, moleque da base. Mas enfim, então o time de amanhã deve ser Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Igor Rabelo, James, Guilherme Arana, Otávio, Wallace Davi, Lescano, com Matheus Reis, Riquelme Felipe e John Kennedy. Esse deve ser provavelmente o time de amanhã que vai enfrentar o Boa Vista fora de casa. Show de bola? Gente, vamos falar aqui agora sobre a entrevista coletiva do presidente Matheus Montenegro, a primeira, né,
com ele agora sendo presidente do clube, do nosso Fluminense, pelo próximo triênio, 26, 27 e 28. Muitos assuntos, tá? Talvez eu não vou conseguir trazer todos para você aqui para poder o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou pontuar para vocês aqui alguns que ele falou. Mário Bittencourt, contratações, Hulk e Savarino, Nino, tem a situação de Arias e vou falar também sobre o John Kennedy, tá bom? Sobre esses tópicos para poder a gente não fazer um vídeo muito maçante para todos vocês. Vou começar com Mário Bittencourt, ex-presidente do Fluminense e que tá aí à frente das negociações do clube, né? Foi perguntado para o presidente Matheus Montenegro. Matheus, qual é o cargo que o Mário tá exercendo dentro do clube? E o Matheus foi bem claro. Diretor-geral do clube. Cuida do futebol, cuida de Laranjeiras, cuida dos esportes olímpicos, tá cuidando de tudo. Entendeu? Então, Mário Bittencourt é diretor-geral do Fluminense, tá? Um cargo bem grande, né? Um cargo que eu acredito que seja novo, né? Não sei se eu tô falando alguma besteira, não ouvia falar sobre esse cargo antes. Foi criado o cargo pro Fred, diretor de planejamento esportivo, né? Foi criado esse cargo. Diretor-geral do clube, eu também acho que foi criado esse cargo para o ex-presidente Mário Bittencourt. E com remuneração. É um cargo agora sendo remunerado. Agora o Mário Bittencourt recebe pelo clube, porque o presidente não recebe, tá bom? Mas o Mário Bittencourt agora recebe do Fluminense para poder exercer esse trabalho, exercer essa função de diretor-geral do clube. Vamos torcer para que a gente possa fazer um planejamento aí bacana para a gente ganhar títulos em 2026 com Matheus Montenegro, Mário Bittencourt e seu Paulo Angione, né? Vamos embora. Contratações. O Fluminense está negociando com um centroavante. O Fluminense tem o foco total em um camisa 9 para a temporada. Isso significa que o Fluminense, assim como todos nós, não confiamos em Everaldo e não confiamos em John Kennedy e também muito menos em Lelê. A gente tinha uma certa expectativa pela volta em 2026 de Germancano, mas ao voltar para o Fluminense das férias, se representando na pré-temporada, teve a entorse no joelho e teve que operar o menisco, aproximadamente 2 meses fora, né? 45 dias, né? Um pouquinho menos de 2 meses. E aí, o Fluminense está negociando e o presidente Matheus Montenegro foi até um pouco mais à frente, disse o seguinte, ó, o nome do jogador não tem como revelar. Pode ser que seja do Brasil, pode ser que seja de fora. E também não vou revelar o valor que a gente está planejando investir nesse camisa 9. Mas o Fluminense está negociando com um centroavante, tá bom? E ao que tudo indica, é um nome de peso. Vamos ver que nome que pode pintar no Fluminense, né? Não significa que vai pintar, hein? Mas vamos torcer para que pinte, vamos torcer para que seja uma grande contratação de impacto para poder fazer com que o Fluminense, opa, não é verdade? Vamos torcer para essa contratação desse 9 aí ser de impacto. Vamos ver o que vai acontecer aí. Gente, falando sobre Hulk e Savarino, vou começar pelo Savarino. Tava tudo certo, segundo o Matheus Montenegro, entre Fluminense e Botafogo. Tudo ok, tudo certo, tudo alinhado. E aí o Fluminense foi para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Conversar com o jogador e o seu staff. O jogador e o staff fizeram exigências, fizeram pedidos que o Fluminense falou que não ia cumprir. E aí eles chegaram num denominador comum. E que denominador comum foi esse? Fim de negociação. Savarino não vem mais pro Fluminense. Essa foi a palavra do Matheus Montenegro, beleza? E o Hulk, Fagner? Vamos ouvir agora o presidente Matheus Montenegro falar de Hulk, né? Vamos ouvir. Aqui é a parada. Negociação, o Fluminense queria muito o Hulk, isso não é segredo para ninguém. O Atlético Mineiro fez 3 exigências para contratar, para liberar o Hulk. O Fluminense aceitou a primeira, que era não enfrentar o Atlético Mineiro. O Fluminense aceitou a segunda, que era uma despedida do Hulk com a camisa do Atlético Mineiro. Só que a terceira o Fluminense não aceitou. O Atlético Mineiro, nas palavras de Matheus Montenegro, queria 3 jogadores da base com percentuais para futuras vendas. O Fluminense falou assim, ó, vocês são malucos, eu não aceito essa exigência, não quero isso, então
negociações encerradas pelo Atlético Mineiro. Só que o Fluminense não tinha desistido. E o Matheus Montenegro, junto com o Mário Bittencourt, né, o Fluminense, ligou pro Galo. Alô, Paulo Brax. Alô, irmãos Menin, que são os donos da SAF do Galo. O Fluminense quer fazer uma proposta para poder contratar o Hulk. Vocês querem ouvir a nossa proposta? Ao Atlético Mineiro, não. Na cara. E aí, as negociações, pelo Matheus Montenegro falou hoje na entrevista coletiva, estão encerradas. Fim de novela. Só que é um fim de novela que ele vai dizer assim, ó, a não ser que o Atlético Mineiro mude de ideia. Então, por enquanto é fim de novela. Se o Atlético Mineiro mudar de ideia, né, a situação fica complicada porque o clima tá tenso lá, né, em BH. O Atlético Mineiro tava negociando com o Grêmio para contratar Bright White e eu ouvi agora que o Atlético Mineiro tava sondando o centroavante do Zenit. Onde que vão encaixar o Hulk? O Hulk não é prioridade no Atlético Mineiro, mas a princípio ele permanece por lá, tá bom? Por enquanto é isso, eu tô te falando aqui do hoje, tá? Amanhã é um novo dia, amanhã as coisas podem mudar. Show de bola? Sobre Nino, exatamente. O Fluminense não vai trazer Nino nessa janela, segundo o Matheus Montenegro. Em que janela Nino pode vir para o Fluminense, Fagner? Se vier na janela do meio do ano, que é quando se encerra a temporada europeia, tá? Agora eles estão lá no período de férias, mas depois vai voltar. Volto a repetir, acho que só mais uma vez para vocês. O Zenit está em segundo lugar, brigando com o Krasnodar para ser o campeão russo. Então o Nino, ele é peça importante, ele é titular, peça importante do time, não vai ser negociado por agora, tá? Claro que saiu essa notícia aí do meu amigo André, do Sentimento Tricolor, que o Nino comprou uma mansão no Rio de Janeiro. Ok, comprou, o cara tem dinheiro, o cara compra o que ele quer comprar. Já se planejando talvez para um futuro próximo. Porque a gente hoje está em janeiro, daqui a pouco acaba janeiro, daqui a pouco junho está na porta. E o cara vai vir pro Fluminense porque o cara quer voltar pro Fluminense. Nino quer jogar no Fluminense. E o Fluminense vai atrás dessa possibilidade de contratação. Talvez esteja até guardando um dinheiro para quando o Zenit falar assim, ó, opa, vamos conversar? Toma aqui, ó, 10 milhões de euros. Basicamente a ideia é nesse caminho, tá bom? Então Nino não vem agora. Então, Fagner, a gente vai contratar outro zagueiro? Não. O Fluminense hoje tem 4 zagueiros do time principal, mas tá subindo 2 da base para poder fazer um elenco de zaga com 6 peças. Quem são eles? Ignácio, Freitas, James, Igor Rabelo, Davi Schindit e Loyola. Tá? Então esses são os jogadores que o Fluminense conta para a zaga em 2026. É um risco, mas a gente vai ter que correr esse risco porque o Fluminense está se planejando para trazer o Nino no meio do ano. Show de bola? Vamos falar aqui sobre John Arias. John Arias. O Fluminense está acompanhando e está vendo interesse de clubes pelo John Arias. Até então, tudo ok. Todo mundo pode ter qualquer interesse. Eu tenho interesse em contratar John Arias. Eu ofereço 10 milhões, eu ofereço 17 milhões. Pode oferecer o que você quiser. Matheus Montenegro disse o seguinte: existe uma cláusula em contrato que o Fluminense colocou como preferência em caso de retorno do Arias ao Brasil. O Fluminense tem a preferência pela contratação. O Fluminense só não viria, perdão, o Fluminense, olha, Jesus, o John Arias só não viria se, por exemplo, o Fluminense, eu quero contratar o Arias, 20 milhões de euros. Tô dando um exemplo aqui pra vocês, tá? Aí o Arias fala assim, tá, poxa, mas o Palmeiras tá com uma proposta aí de 30 milhões de euros pra mim. O Wolverhampton quer aceitar a proposta do Palmeiras. Eu até gosto de jogar no Fluminense, mas vocês vão cobrir? Não. Só nesse caso que o John Arias vai para outro clube. Então o Fluminense tem a preferência e vai. O planejamento é por exercer essa preferência, tá? Palavras do presidente Matheus Montenegro. Então o planejamento é exercer e o Fluminense vai exercer. Vai acabar também agora a temporada 25, 26 no meio do ano. John Arias vai fazer um ano de Premier League, né? Um ano de futebol na Inglaterra, na Europa. E aí o Wolverhampton
provavelmente será rebaixado da Premier League, vai jogar a segunda divisão da Inglaterra. Será que não vai liberar John Arias? Eu acho que vai liberar John Arias. Agora, o Fluminense planeja exercer essa preferência do retorno, do possível retorno de John Arias ao futebol brasileiro. Ficou claro? E pra gente finalizar, negociações para poder saírem mais jogadores do Fluminense. A barca vai continuar saindo? Não. Não tem mais nenhuma negociação para saída de jogadores nesse momento do Fluminense. Tinha praticamente até ontem, até quinta-feira. Quem era? Um clube interessado em John Kennedy, tá? Não sei se é um clube da Turquia. Um clube interessado em John Kennedy, só que o Fluminense optou por seguir com o jogador. Então não tem mais ninguém para sair do Fluminense. Fagner e o Bolonha com interesse no Arias. Meu Jesus, estou errando muito hoje. O Bolonha com interesse no Freitas. Não tem negociação em curso. Pode acontecer? Pode acontecer. Se mudar, se acontecer, a gente vem aqui e te atualiza, beleza? Por hora é só, meus amigos. A gente volta assim que a gente tiver mais informações para todos vocês. Um grande beijo, obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Valeu!